Olá, meu nome é Gabriela Marcondes dos Santos e eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Educação da Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, no campus de Marília, na linha de pesquisa de Filosofia e História da Educação, sendo orientada pela professora doutora Maria do Rosário Longo Mortati. O trabalho que eu apresento aqui hoje são resultados parciais da minha pesquisa de mestrado. O título do meu trabalho é A Imprensa Feminina como Motor da Emancipação de Mulheres por Meio da Educação, o caso de O Sexo Feminino, 1873 a 1889. Essa pesquisa faz parte do grupo de pesquisa História do Ensino de Língua e Literatura no Brasil, criado em 1994, sediado na Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp de Marília, tendo como líder a minha orientadora, a professora doutora Maria do Rosário Longo Mortati, e como vice-líder a professora doutora Rosa Fátima de Souza Chalupa. O objetivo desse trabalho é apresentar o papel desempenhado pela imprensa feminina oitocentista como motor da emancipação de mulheres por meio da educação, a partir da análise dos editoriais do jornal O Sexo Feminino, publicado entre 1873 e 1889, fundado e dirigido por Francisca Senhorinha da Mota Diniz. A metodologia dessa pesquisa consiste na análise da configuração textual de 76 editoriais do jornal O Sexo Feminino, publicados entre 1873 e 1889, reunidos em bibliografia de Francisca Senhorinha da Mota Diniz. Sobre a imprensa feminina oitocentista, eu trouxe uma citação da Jane Soares de Almeida, que diz que a imprensa feminina, no final do século XIX, significou uma forma de veicular ideias e costumes no país. Com o maior acesso à escolarização e o crescimento do espaço urbano, mais mulheres passaram a fazer parte do público leitor e reproduziram as ideologias e as representações divulgadas. A imprensa também serviu para dar expressão aos sufocados sentimentos femininos que agora podiam revelar-se pelos meios literários, constituindo-se também numa forma de disseminar ideias. Os jornais e as revistas femininas, que eram a forma mais elaborada dos primeiros, permitiram a emergência de um universo político e literário feminino, mesmo apresentando diversas limitações, e ampliaram o espaço das mulheres nas esferas sociais. Então, as primeiras publicações femininas vão acontecer a partir do momento que a maioria delas começa a se alfabetizar. Elas querem disseminar suas ideias e elas vão fazer isso por meio de revistas, jornais e também de publicações literárias. Esse movimento, que acontece no final do século XIX, vai ser responsável por conquistar direitos à educação de mulheres e para mulheres. E o jornal O Sexo Feminino é um desses jornais que vai ajudar a conquistar essa emancipação feminina por meio da educação. Francisca Senhorinha da Mota Diniz nasceu em data desconhecida em São João del Rei, Minas Gerais, e morreu em 1910 no Rio de Janeiro. Ela foi professora. Enquanto publica o primeiro ano do Sexo Feminino, ela é professora da Escola Normal de Campanha da Princesa Minas Gerais. Ela foi diretora de escolas que ela acabou fundando no Rio de Janeiro. Ela foi jornalista, redatora e proprietária de jornais, de 3 jornais, e autora de um romance. E ela dedicou a maior parte da sua produção letrada à luta pela emancipação das mulheres por meio da educação. Então, aqui eu reuni as obras, as publicações de Francisca Senhorinha da Mota Diniz. O primeiro jornal dela vai ser O Sexo Feminino, que tem o seu primeiro número publicado no dia 7 de setembro de 1873. E essa data de publicação ela é estratégica, porque Francisca Diniz queria que as mulheres conquistassem a independência delas do mesmo jeito que o Brasil tinha conquistado a sua independência no dia 7 de setembro. O jornal vai ser publicado todo o seu primeiro ano na cidade de Campanha da Princesa Minas Gerais. Em 1875, ela vai receber um convite para ir para o Rio de Janeiro, e capital do Império naquela época, e ela vai para lá com as suas filhas. Lá ela publica o jornal por mais um ano. Em 1876, ela noticia no jornal que ela e as filhas estão doentes com febre amarela, e elas param de publicar o jornal. O jornal volta no ano de 1889 e tem mais algumas edições até a proclamação da República. A partir desse momento histórico, o jornal passa a se chamar o 15 de novembro do sexo feminino, e a alteração do título
ela foi, sim, outra estratégia que Francisca Diniz tomou para dizer que o jornal seria uma referência às mulheres para que elas tivessem, assim como a nova república que nascia estava libertando as pessoas dos grilhões do passado, da mesma maneira, o jornal teria esse intuito de levar a tão querida, tão desejada liberdade para as mulheres através da educação. Essa liberdade no sentido de emancipação por meio da educação. No meio, o jornal 15 de novembro vai até 1890 e ele para e assim a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Eu esqueci de citar no começo, mas esses jornais e esse livro eles estão disponíveis online no site da Hemeroteca Digital, que é fruto da Biblioteca Nacional. Eles foram encontrados nesse repositório online de fontes históricas digitalizadas e eles estão sendo analisados nessa plataforma. Então, no meio tempo entre a publicação, no meio tempo que ela ficou sem publicar o Sexo Feminino, Francisca Diniz vai fazer um outro jornal que chama Primavera, em 1880. Esse jornal ele é um pouco mais contido, ela vai focar os seus textos na questão religiosa e moral. E também, nesse meio tempo, ela vai publicar, junto de uma de suas filhas, o livro A Judia Raquel, em 1886. Eu trouxe 3 trechos de publicações do jornal, de editoriais do jornal, para a gente analisar e poder entender melhor o que era essa emancipação que Francisca Diniz tanto desejava para as mulheres através da publicação do seu jornal. Então, na edição 8 de 1873, que é o primeiro ano do jornal, o editorial com o título O que Queremos, ela vai dizer que queremos a nossa emancipação, a regeneração dos costumes. Queremos reaver nossos direitos perdidos. Queremos a educação verdadeira que não se nos tem dado a fim de que possamos educar também nossos filhos. Queremos a instrução pura para conhecermos nossos direitos e deles usarmos em ocasião oportuna. Queremos conhecer os negócios de nosso casal para bem administrarmos quando a isso formos obrigados. Queremos, enfim, saber o que fazemos, o porquê e pelo que das coisas. Queremos ser companheiras de nossos maridos e não escravos. Queremos saber como se fazem os negócios fora de casa. Então, esse trecho vai demonstrar a necessidade de independência e emancipação que essas mulheres queriam alcançar através da educação. Já estava acontecendo o fenômeno de feminização do magistério, tanto é que Francisca Diniz era professora da escola normal, e esse desejo por educação vai muito além de um desejo puramente acadêmico de ser professora, mas de um desejo de ser uma participante ativa da sociedade, coisa que estatuto que as mulheres não tinham até aquele momento. Então, ela queria poder fazer os negócios do casal, queria poder saber, entender o porquê das coisas e poder ser companheira de seu marido e não uma escrava doméstica e do lar. Outros 2 trechos. Primeiro, é tempo de darmos o grito de nossa independência, de nossa emancipação do jugo ferrenho em que temos até agora vivido, proclamando alto e bem alto nossa capacidade para certos empregos públicos, e muito principalmente para o magistério, onde daremos à mocidade de ambos os sexos educação e instrução, e quando sentadas em nossas cadeiras, mostraremos ao governo, ao povo e à sociedade que ensinaremos a juventude, se não com mais proficiência que os preceptores, ao menos com mais constância, paciência, resignação, bondade e ternura maternal. Sentimento este que Deus não confiou ao sexo masculino. Isso está publicado na edição 13 do primeiro ano do jornal, em 1873. Outro trecho que vai dizer algo bem parecido vai ser da edição 11 de 1875, em que o jornal publica: desengane-se o governo deste país e os homens em geral. Só as mulheres podem ser as educadoras da mocidade. Só elas são capazes de regenerar a sociedade que tem de suceder a presente, preparando convenientemente a mocidade, por meio da educação física ou do corpo, da educação moral ou do coração e da intelectual do espírito. Então, o que ela está querendo dizer com tudo isso? Ela está querendo dizer que as mulheres são melhores educadoras do que os homens porque elas têm intrínseco a si um instinto maternal, que faz com que elas tenham a necessidade melhor, que faz com que elas tenham uma habilidade e uma capacidade melhor de educar as crianças, e por conta disso, elas devem ser educadas para que elas possam transmitir esse tipo de conhecimento, ou seja, que elas devem se emancipar através da educação.
Para finalizar essa apresentação, eu gostaria de dizer que, até o momento, pode-se perceber que o jornal O Sexo Feminino tinha por objetivo emancipar mulheres através da educação e que ele vai ser um dos jornais que vai ter fundamental importância na questão de ajudar a disseminar a ideia de que as mulheres devem receber educação para poderem se emancipar na sociedade e se tornarem sujeitos ativos. Aqui estão as minhas referências e eu agradeço pela atenção.